podcast Brasil do Agro, com o primeiro episódio aqui na fazenda da Gisele, ela que é produtora rural, empresária, médica veterinária, e a companheira dela, Mariana. Muito obrigada pela participação. Companheira da Gisele e também tabeliã de notas. Estamos muito felizes em estar aqui na fazenda de vocês. A gente foi recebido tão carinhosamente por ela, gente, e é um prazer para nós iniciar o Brasil do Agro com essas duas personalidades que vão contar um pouquinho para nós da história, de como realmente começou todo esse manejo, essa estruturação aqui na fazenda. Bom dia para vocês! Bom dia, animada! Sério! Já faz parte do cenário essa alegria, né, nossa? E a gente... E Gisele, Gisele, como é que a gente pode chamar? Para os íntimos pode ser Gi, né? Considere. Mariana também, Mari. Nana. Tem Nana aí, ó. também, Pronto. os mais íntimos. É um prazer, então, estar recebendo vocês aqui. Nós que já somos seguidoras, né, Mariana? Parceiros, Somos né? parceiros do Pecuária e também tem o sócio do Agro, não é isso? Sim. E a gente está sempre vendo e hoje tendo essa grata surpresa de tê-los aqui. Uma Foi honra. muito bom, uma honra, né? Legal. E é bonita danada, viu? Ela Gente, ainda- de jeito pra querer ir embora nem. Não é fotogênica, é muito mais bonito que É, obrigada. você tem que ver. É verdade. Eu acho que nem é só a beleza, a simpatia também, né? E gosto, e você tá gostando muito da área. Isso pra nós é fenomenal. É uma simpatizante, mas assim, eu acho que o que mexe muito comigo é a questão da conexão da natureza, de ver principalmente o carinho e os cuidados dos produtores rurais em relação aos animais. Né? Tem muita gente aí criticando muito o agro, a gente vê isso bastante, mas quando a gente está na lida, na prática, a gente vê que a realidade é totalmente diferente, né? Não é? E Gi, já conta pra nós um pouquinho da sua história, como é que foi sua vocação, admiração pelo mundo da pecuária? Foi desde novinha? Ah, com certeza. Então, vocês que chegaram aqui na fazenda, aqui nessa fazenda, que era a sede do meu pai, né? Ele faleceu, infelizmente, em 2006. Isso eu vou contar a história de tudo isso aí. Mas eu fui criada nessa fazenda. O meu umbigo está enterrado aqui no jardim. Então, essa é uma história... Não posso falar quanto tempo que esse umbigo está enterrado, né? Ou Essa parte a pode? gente corta. Meus primeiros passinhos no curral, né? É, exatamente. A gente fala, né? Pisou na bosta de boi. Então, realmente, foi assim que tudo começou mesmo, aqui nessa fazenda. Meus pais, né, sempre nos traziam para passar as férias aqui. A gente morava, na verdade, na cidade, aqui em Dores do Indaiá. E aqui era o local da gente passar as férias. Então, tinha que estudar, os meninos vinham. E aqui eu sempre convivendo com a minha mãe, mas preferencialmente convivendo com meu pai. Né, eu sempre falo que é meu ídolo, meu pai e minha mãe, né, minha ídola, mas nas brincadeiras que a gente fala assim, a Gisele é filha do pai, não sou filho da mãe, eu sou filho do pai. Talvez por isso, né, Bia, que eu tive essa sintonia com a fazenda, uma afinidade, né, Nana, com o gado, com o manejo, inclusive em como tratar os nossos colaboradores, porque na época do meu pai era um jeito, né? Hoje está eu aqui e nós estamos tratando com eles, porque hoje sempre eu falo, aqui é uma equipe. O Tabapuã Giz surgiu, nós vamos contar como que surgiu, vamos? Sim, vamos. Mas o Tabapuã Giz é uma equipe. A equipe que conseguiu fazer a grande campeã de Uberaba. Gente, é muita chiqueza, né? Não. Vamos? Mas será que a Vamos gente já chegar. pula, conta? Não, vamos deixar Vamos essa deixar, surpresa. spoiler aí, ó. Já fica ligadinho que até o final aí do episódio tem essa parte especial e você não vai perder. Isso aí. Então hoje surgiu aqui nessa fazenda a melhor fêmea tabapuã do ano de 2023. Olha só, É que isso. conquista, hein, melhor Mari? fêmea da raça. Olha só. Não, E impressionante. falando assim já, né, da raça, é uma raça tipicamente brasileira mesmo? É isso aí. O Como é que tabapuã. surgiu aqui na fazenda, que é assim, uma região altamente leiteira? Conta pra nós. Boa pergunta. A danada, eu tô falando que ela tá vindo pro ramo Ela certíssimo. estudou. Então, realmente aqui é uma região de pecuária leiteira, mas também de gado de corte, mas focando mais na venda de bezerros comerciais.
Né? A gente tem sempre que lembrar que a pecuária ela traz vários segmentos, né? Então, o segmento de gado de leite, que o produtor tem as vacas de leite, vai vender os bezerros machos para corte, retendo as fêmeas. Tá, segmento leiteiro da pecuária, que tem vários criatórios aqui. E tem também o segmento da pecuária de corte. Gado de elite, que é onde a gente hoje está, vamos dizer, felizmente, né, Bi? Coisa boa. E também tem o segmento da pecuária de animais de corte, que o destino deles é exatamente assim, é recriar os machos e também as fêmeas, e o destino é corte. No nosso caso aqui, nós focamos na reprodução. É genética. Que é genética. Então, nós, né, Nana, cada dia mais, Mariana está ficando mais estudiosa, me ajudando nos acasalamentos. Como que não aprende, né? Como que não aprende? Só se não quiser. Na marra. Então, aqui a gente tem o banco de genética GIS, que nós vamos contar como que tudo isso surgiu, né? Então, aqui a pecuária de corte que surgiu, meu pai, vou contar como que tudo aconteceu, porque aqui é uma fazenda centenária, né? Uma fazenda que meu pai tinha aqui como sede e tinha mais 4 outras fazendas. Fazendas estas hoje, né, que são dos meus irmãos, e aqui a fazenda, a sede, ele deixou para mim em vida. Olha só, é tudo parte da parte de sucessão familiar ali mesmo, de planejamento. É isso aí. Então, talvez eu estou voltando um pouco para a gente sintonizar. Então, aqui que é a sede, ele doou em vida, então eu falo que essa energia que a gente tem aqui, né, Bia, talvez seja isso, essa alegria que meus pais devem ter, com certeza, de saber que ele doou em vida, sabia que eu estaria aqui, que eu estaria cuidando. Né? E nesse meio tempo surgiu a Mariana, que também me ajuda muito e, né, e companheiraça, gosta do que faz no trabalho dela, que a Dobeli ama, mas de vez em quando eu roubo ela pra fazenda, né? Tem que dividir o tempo, né? E como é que tem sido, Nana, tá aqui na fazenda, nessa conexão com o mundo pecuário, agro? Já tem um tempinho, né, que eu convivo com esse mundo aqui com ela, porque afinal de contas tem 10 anos que nós estamos juntos. Bastante tempo. Então, assim, isso passou a ser o meu outro lado da minha vida, não é de hoje, não é só agora. Verdade. Que nós estamos, como se diz, no auge. 10 anos. E graças a Deus, eu acho que aproveitando o gancho, né? Somos 2 mulheres na pecuária, 2 mulheres que somos respeitadas e nos impomos também, mostrando que tudo é capaz, desde que tenha competência, dedicação e respeito, né? Nós chegamos aonde a gente quer. Não é isso? São É um exemplos. desafio. É um desafio. É um desafio todo dia, né? Porque a gente Com sabe certeza. que ser mulher nesse setor incomoda um pouco. Acho que a palavra que eu tenho para utilizar é essa. Então, a gente tem que mostrar mais, provar mais, ter mais respeito, mais conduta para ser respeitado nesse meio. Principalmente que é o âmbito mais masculinizado aí, né? Exatamente. Vocês trazerem mais resultados. E 2023 veio com tudo pra essa dupla aqui. Então, assim, E pode ter mais, viu? olha só. Tá Surpresa. vindo por aí. Tem coisa por aí, vamos falando. Mas continua pra nós, Gi. Aí então a sucessão foi feita em vida. Em vida. E como é que foi pra você? Nessa época você já tinha terminado a faculdade? Então, vamos lá. Eu me formei em 1993. E posso até aproveitar e contar um pouquinho da história antes do 93? Claro. Bom, então eu saí. É boa. É boa, né? Então, eu acho que o mais anos, né, de seleção, nunca foi. Então é importante lembrar que eu, morando no interior, minha mãe, não, mulher do interior, você tem que fazer didática, né? Você tem que ser professora. Então vai a Gisele, talvez isso também me ajudou, né, Bia? Porque eu gosto muito de estar ensinando, falando, porque não partilhando os meus conhecimentos, né? Isso. Então vamos lá, aos 17 anos eu me formei, né, professora Gisele, e eu falei com meu pai, sempre vindo na fazenda, falei, não, eu nasci para ser veterinária. Isso o meu pé sujo de bosta de vaca não tinha outro jeito. Mas eu não ia ser uma pioa, né, com as oportunidades que foram surgindo, graças a Deus, da minha família. Eu tinha que sair daqui do interior e ir para Belo Horizonte, né, que aqui era estudar. Então ele falou, você pode ir, vou te ajudar em tudo, mas você vai passar numa universidade federal. Falei, pronto.
sei o que é física. Não sei o que é biologia. Biologia eu tinha, né? Mas não sabia. Química. Inglês. Era só books on the table e olha lá. Yes, ok. Bom, era um desafio a mais. Eu sou uma ariana nata. Eu sou do signo de Áries, com descendente em Áries. Então isso eu falo que o desafio é comigo mesmo. Eu fui para Belo Horizonte, com todo o apoio da minha família, né? Claro que eu não passei de cara. Ele me fez um desafio, né? Você vai passar na Federal. E assim aconteceu. Eu passei na Universidade Federal. E lá são 2 semestres, né? Primeiro semestre, os Caxias passam para o primeiro semestre. E o povo do interior, a turminha, a outra, passa para o segundo, né? Que era eu, no caso. Bom, Isso já era intencional, para poder tirar férias. Tirar férias. Eu sabia. Isso foi fundamental, porque eu fiquei 6 meses já com aquela garantia de que eu já estava na universidade, né, no início, e vim para a fazenda, dedicação integral com meu pai. Integral. Eu fiz horta, coisa que com meu pai e com minha mãe, porque a gente passava férias, mas aí eu vim ficar. Então, 4h30, meu pai já acendia a luz, ele nunca me chamou. Dizer não. Para acordar para vir para a fazenda, porque a gente mora na cidade, ele piscava a luz. Piscou a luz, eu já estava de pé, de roupa. Às vezes já me encontrou chegando de farra, já subi as escadas de costas, mas eu vim para a fazenda com ele. Mesmo que eu não trabalhasse o tanto que eu precisava, eu estava com ele. Bom, então passei na UFMG, fiz a veterinária nos 5 anos, consegui, né, ser, vamos dizer assim, fiel os 5 anos e consegui o diploma. Em 93 eu formei meu pai em vida. Ele tinha realmente doado já, feito, então a partilha não tinha sido feita, mas ele tinha feito as doações em vida. Lembrando da minha saudosa mãe, que ela que conduziu todo esse processo. Ela era muito visionária. Minha mãe é visionária, muito inteligente. Muito inteligente para essa parte imobiliária. Né? Interrompendo um pouquinho, mas é porque eu convivi com a mãe dela, eu não convivi com o pai dela. Isso. Nós tivemos um período de convivência muito intenso e ela era muito inteligente, ela sabia, ela que ficou falando pro pai, né, na época. Orlando, tem que dividir, já tem que resolver as coisas. Por que eu acho que esse assunto é muito pertinente? Quantas pessoas têm 3 filhos, 4, 10, ou às vezes não tem nenhum? Né? Então, se você tem seus filhos e você poder compartilhar aquilo que você produziu, que você conquistou, entregar. Você não vai entregar com meu pai, não você acha que ele me entregou, não. Ele deixou claro que aqui seria o lugar onde eu iria desfrutar. Ou seja, eu estou aqui seguindo a alegria, né, as orientações dele. E nós não tivemos problema entre os nossos irmãos para que eu estivesse aqui. E assim, essa forma que você falou até de divisão, hoje é um assunto que deve ser muito falado realmente para essa parte de sucessão, realmente porque lida com dinheiro, lida com bens, e é algo que causa conflito. Né? Então você receber isso em vida, eu acho que foi um presente muito grande. Não falo pelo bem material, mas pelo sentimento do seu pai, pela confiança, né? Por depositar aí também uma certa esperança de saber que a Gisela iria se tornar uma profissional, exatamente, uma sucessora e uma profissional competente para saber lidar aí com tudo que ele construiu, né, gente? Porque o que a gente está vendo aqui hoje é de encher os olhos. Coisa boa. E vamos continuar. E aí, formou, veio para a sede. Só que aí, como você me perguntou, como que o Tabapuã chegou? Em 1993, que eu formei, já tinha o Tabapuã. Então, o Tabapuã, que a gente tem o nome hoje, Tabapuã Giz, quando ele surgiu, ele não tinha o nome. Então, quando uma pessoa começa um criatório, ele começa primeiro com os animais, e depois esses animais vão ser, então, registrados, onde vai trazer esse registro com essas letras, as quais você escolhe. Inclusive, conta pra nós, ó, isso é curiosidade. Como é que faz para essa escolha? Como é feito esse registro? Sim. Então, eu te dei essa resposta, eu vou voltar ali, ó. Lembrando, então, que o primeiro animal que surgiu aqui na fazenda, Tabapuã, foi mérito do meu pai. Então, realmente, eu sou a sucessora e estou seguindo o gosto dele. Que aí não virou gosto, virou paixão, virou amor, que é tudo isso que a gente tem pelos nossos animais. Então, a raça Tabapuã,
é uma raça tipicamente brasileira. Não esqueci da sua pergunta, não é isso? Sim. Ela foi formada através de cruzamentos de outras raças zebuínas, que é o Nelore mocho, que é o Buzerá, que é também o Nelore, no caso mocho, e o Gir. O percentual deles, isso não existe, porque na verdade esse touro, ele surgiu na região de Tabapuã, São Paulo. Olha a curiosidade, vocês sabiam? Por isso foi batizada a raça, né? Exatamente, o nome da raça, Tabapuã, é porque o surgimento da raça foi exatamente em Tabapuã, São Paulo. Existem histórias que também tinham animais em Goiás, existem histórias também no sul de outras versões, no sul da Bahia, mas com outras linhagens. Isso, resumindo ou não, quem tomou a iniciativa dos primeiros registros foi a família Hortemblat, que é lá de Tabapuã, São Paulo, no qual surgiu o famoso T0, o Tabapuã 0, que é aquele animal que, com todas as características já do Tabapuã, mocho, uma carcaça mais evidente, musculatura. Ele já parecia com os touros de ouro, né? Se a gente vê as imagens, é muito interessante. É claro que nesse tempo a raça evoluiu muito. Os touros de ouro são muito mais bonitos, mais carcaços, mais bem caracterizados. Mas se você olhar eles, vai falar que não é muito diferente. As características são mais visuais, assim. Não, fenotípicas deles. Fenotípicas, né? Animais de carcaça exuberante. Então, quando ele começou a ver que aquele touro que ele buscou deu resultado, ele falou, opa, eu tenho oportunidade, que tá aqui do meu lado, vou buscar novamente. Aí ele foi lá, pegou novo touro, tal, 1980. Então a gente sabe que as gerações vão chegando, né? Aí nasceram os bezerros já foram bons, ele já foi buscando novos touros e tal. Então se a gente for voltar aqui na ordem cronológica, né? Não é isso? Aí para trás, seguindo. Então, 1980, os anos foram passando e ele foi sempre colocando o Tabapuã. Então, quando ele achava que o touro já estava, ele buscou 1, depois ele buscou 3, 5, e aí ele foi sempre ficando mais criterioso, né? Porque ele buscou o primeiro, deu certo, beleza. Onde que a Giz entra na história? Onde que a Gisele, até então não era Giz, era Gisele, né? Que sou eu. Então, quando ele me falou, então se você vai fazer veterinária, você vai passar na federal, você tem que estudar nessa história. Qual a pressão? Em cima. Lembrando que eu tinha feito o quê? Magistério, né? Já sabia, já. Ah. Português estava dentro, né? Mais ou menos. Então, aí, o que acontece? Em 1980, eu formei em 93. Então, durante a faculdade, eu fui vendo o trabalho que o meu pai estava fazendo, que as coisas estavam dando certo. Então eu já fui vendo o quê? Que os animais de gir estavam passando para pelagem diferente, mas que a característica de caráter mocho estava sendo perpetuado por todas as gerações. E os animais foram tomando, Bia, uma coloração de pelagem diferente. Por quê? A gente chama de pressão de seleção. Por quê? Vinha um touro melhor do que o outro cada vez mais. E eu ali só vendo de longe, eu falei, gente, eu preciso de mudar um pouco esses touros. Por quê? Meu pai só pegava aquele touro de goiaba. Falei, pai, vamos comigo lá na Água Milagrosa, onde surgiu. Vamos em outros criatórios buscar novos touros. Eu estava no 9º período, aí eu vou pegar um gancho aí, né? Olha só, lá vem. Lá vem, histórias, já que nós temos tempo. Claro, vamos lá. No 9º período, lembrando que o gado aqui já estava o quê, né? Em ascensão. Encaminhado. Registro? Nada. Ainda não. Então, o que acontece? Quando eu, no 9º período, estagiando lá na fazenda do Dr. Armando Leal do Norte, que eu tenho ele aqui no meu peito, no meu coração, que é a pessoa que abriu as portas para eu fazer meu estágio de reprodução. Então, se modéstia à parte, hoje eu faço toque. Na minha época não tinha ultrassom não, pessoal, vocês aí da veterinária. Que ultrassom, era só na mão e tal. E lá eu fiz o meu estágio. Lá foram, eu acho que assim, todo mundo que estiver estudando, que estiver ouvindo isso, tem que lembrar. Não
deixe de fazer estágio. O estágio é a oportunidade que você tem de aprender e de saber se realmente você está na área certa. Então, eu estava na área de bovinocultura, de corte, na área de reprodução, certeza, e com a pessoa que abriu as portas para mim numa fazenda. Ali surgiu o meu primeiro emprego. Ali. E ali surgiu a minha certeza de que a raça Tabapuã, que meu pai já estava lá atrás trabalhando. Por quê? Porque lá no sul da Bahia, onde tem um grande criatório do doutor Seu Dozinho, saudoso Seu Dozinho, então tem o seu Gilma Viana, o Roberto. Aí, ali eu vi realmente que tinha o Tabapuã diferente daquilo que a gente tinha. Eu falei, eu preciso de heterose. O que é heterose? É a mistura dos genes. É o pool de genes que a gente precisa de formar. Então, se uma pessoa ficar a vida inteira usando o mesmo touro cobrindo filho, tem heterose? Não tem. Então, o que é o melhoramento genético? Foi isso. Eu falo que aí foi quando a gente deu o primeiro passo. Eu dei o meu passo junto com o meu pai, porque ele acreditou em mim, mesmo estando na faculdade. Fomos então na fazenda do seu Roberto Viana, trouxemos os touros. Bia, o sucesso. Eu lembro da cena, deu aqui nessa fazenda, parando a caminhonete ali e pulando 5 touros. Os touros eram maiores do que o caminhão. Comparativo, né? Então desceram aqueles touros lindos. E aqueles touros vieram trazer o quê? Uma carga genética diferente para o rebanho. E tudo mudou. Tudo mudou. Por quê? É isso que eu falo. Nós não podemos... eu gosto muito desse animal, eu gosto muito dessa genética. Mas você tem que trazer pool, eu gosto dessa expressão, um pool de genes diferentes. Então, se você tem lá uma vacada e você coloca um touro diferente, você faz essa junção de genes diferentes. Com certeza. Seu pai é cacheta e sua mãe é cacheta. Os dois. Mas é cacheta diferente. Um é quadrado, outro é redondo. Nossa. Metade. É pura, cachetinha pura. Com certeza, eu lembrei disso, tá? Mas é isso. Então, quando esses touros chegaram, aí quando eu falei assim, puxa vida, nós precisamos de registrar os nossos animais. Por quê? Porque as características desejáveis já estavam sendo vistas fenotipicamente nos animais. Uhum. Foi quando, então, nós convidamos, né, meu pai concordou, nós trouxemos um técnico da BCZ, que é onde aquela pergunta que você me fez. Como que surgem os animais registrados? Foi isso? Sim, isso é uma curiosidade básica, hein, pessoal? Você me perguntou. Perguntei a respeito dos dias mesmo, né? Uhum. Por que não o nome do pai dela, ou outro nome que seja que ela gostasse mais, de Isso. afinidade? Conta pra nós. Ah, boa, não é nada nada. Então, quando você vai iniciar um criatório, você vai se associar a qualquer associação, vamos dizer, né? Ela é a associação dos criadores de zebu. Então, quando você vai fazer você vai se cadastrar, você tem que escolher as suas letras, certo? Então, por exemplo, igual eu brinquei, né? Se você tem o Tabapuã, Bia, são 3 letras, ó. Dá certinho, É uma gente. boa, não é? Então, você pode escolher 4 letras ou 3 letras. Na época, eu fui, assim, envolvida, queria colocar as letras do meu pai, por homenageá-lo. Mas parece que tudo conspirou com o nome Giz e foi vendo e, bom, surgiu. Tabapuã, Giz. Precisava de 3 letras. Gisele, Tabapuã, Giz. Certo? Aí surgiu. Então, como que se inicia esse processo? Traz, então, o técnico da BCZ, ele vai olhar os animais e avaliar. O que a gente avalia, o técnico, quando vem? Ele vai avaliar fenotipicamente os animais. O que ele olha? Animais que têm as características do animal. Então, esse é o princípio. É o que a gente fala assim, o início do giz. Então, nós fizemos um gado PA, pura por avaliação fenotípica. Qual que eu tive que impor? Buscar os touros PO, certo? Ops, eu tô doce. Melzinho. Os touros PO, para introduzir nesse rebanho PA. Então, depois nós podemos lembrar isso. Animais PA,
introduzi o touro PO. E aí eu introduzi o quê? A inseminação. Certo? Mas Isso saiba... como é que era, hein, inseminação. pra aceitar essa parte de inseminação? Isso, é uma história. Mas... Então, o PA transforma-se em PC, puro por cruzamento. E o PC, quando recebe animais PO ou é inseminado, transforma-se em PO. Que é onde a gente está no rebanho hoje. Certo? Então, naquela época, foi então feito o animal PA aqui em casa. Anteriormente era ZLA, hoje é PA. Beleza, então esses animais foram registrados. O meu pai ainda em vida, né? Esse bicho tem que sair daqui, senão... Beleza. Gente, vamos mudar o slogan do Pecuário Brasil. Então, Vamos encontrar aí. Essa parada. Relaxa. então os animais PA, certo? Nós registramos esses animais e aí entrou o quê? As Gias, com meu pai em vida. Ele foi deixando aos poucos e tal, mas era touro, né? Bia, só touro. E aí, e lá vem. Falei, puxa vida, mas assim, um touro cobre 25 vacas em média durante o ano, certo? Tinha muito mais vaca do que os 5 touros que ele trouxe, né, Bia? Felizmente, muita vaca. E aquele tanto de vaca, e eu já estudando veterinária e querendo tocar a vaca e aquela coisa. Empolgada. Empolgada. Visionária, principalmente. Isso é verdade. O que eu fiz? Comprei um botijão de sêmen. Aí comprei, não sei nem com o quê, com a mesada, porque eu não trabalhava, não tinha nada, aquela história. Então, como que foi isso? Quando eu estava no 9º período, estagiando, no sul da Bahia, desculpa, e aí ali nós descobrimos esse Tabapuã que veio. Ali eu já aprendi a inseminar, eu já estava meio já sabendo de tudo, como que ia ser, estava na faculdade. Chega um senhor e vira e fala o seguinte: você já formou? Eu falei, não, eu estou no 9º período. Ele falou, quando você formar, eu quero ser na minha empresa. Eu falei, epa, é bom isso, hein? 9º período já recebeu um convite, né? Garantido, emprego garantido. Isso. Aí, Bia, o que acontece? No 9º período, terminou, no 10º ele me procurou. E aí a gente tinha uma viagem de final do ano para ir para Mato Grosso, e eu doida com aquele negócio, vou para Mato Grosso, mas eu quero trabalhar, eu quero dinheiro, eu quero E agora o que eu vou resolver na minha vida? e tal, e que tanto de... Beleza. No final, quando eu terminei a faculdade, eu entrei na segunda-feira, logo a formatura, eu tinha meu emprego. Fui trabalhar na Fertigem. Fertigem era Fertilidade e Genética Limitada, uma empresa de inseminação artificial de todas as raças. Ou seja, olha, não tinha como eu fugir. Era bovinocultura, era reprodução, era inseminação, era tudo aquilo que eu gostava. E que estava envolvida. E que já dominava, né? Aquela história. Bom, aí eu falei, pronto. Se eu estou dentro dessa empresa, eu vou trabalhar. E aí eu peguei pesado. O que meu pai me deu de formatura? Um Voyage 84. Eu fiz a faculdade inteira indo de ônibus 05, indo lá, pegando 05, 03, indo lá para o FMG, pedindo carona e tal. Com muita alegria e felicidade me formei na formatura em inglês Voyage. Quando ele me chamou para trabalhar nessa empresa, na Fertigem, José Augusto Miranda, ele tinha uma sócia, Raquel Moura. Aí eu entrei como uma funcionária. Então ele falou, ó, nós queremos aqui vender sêmen. Nós queremos aqui treinar funcionários. Eu falei, meu Deus, eu fiquei 5 anos na faculdade, estudando galinha, estudando cavalo, estudando isso e tal, igual mexer com sêmen. Mas é o que eu quero. Então, Bia, eu vou resumir, mas no segundo mês ele disse, eu não consigo pagar seu salário. Por quê? Porque eu era comissionado. Então eu comecei a vender muito, porque eu tenho o dom de vendas que eu trouxe da minha saudosa mãe que me ensinou. Então eu sei vender o que é bom. O que é bom você pode me dar que eu sei vender. Eu vou te mostrar, vou provar que é bom. Então naquela época então, ele falou, eu não consigo pagar o seu salário, eu quero ser como sócio. Eu tinha um Voyage 84 do papai. Recém-formada, um velho duro, aquela história. Mas você me perguntou,
por que eu não voltei pra fazenda? Você lembra que você me perguntou isso? Por que você não voltou logo pra fazenda, né? Porque eu não podia ir contra meu pai, né? O amor que eu tinha por ele, quando a minha mãe. Eu ia chegar cheio de novidades e eu não ia aceitar. Às vezes ia ter uma colisão. Não é? Eu acho que muita gente se depara com essa situação, sabia? Com certeza, até a questão de gerações mesmo, de conflito de gerações, né? Cada um traz uma inovação, uma tecnologia, e para implantar isso, às vezes, para um produtor que é mais conservador, e Nossa. vindo de uma filha, uma ideia inovadora, né? Você Isso imagina? poderia prejudicar vocês. Não tenha dúvida. Então eu pensei bem, pus sempre como eu faço, eu pus nas mãos de Deus, veio a proposta de trabalho, mas a fazenda era do meu pai, tinha meus irmãos, tinha todo mundo, então, então fui pra lá. Beleza. Só que como eu tinha essa oportunidade, que lá tinha sêmen, tinha botijão, eu treinei os nossos funcionários, e aí eu já comecei a trabalhar na empresa. Na empresa eu fui fomentando cada vez mais inseminação em Minas, e viajando e dando curso de inseminação e vendendo sêmen, e aquela coisa. E meu pai foi falando, uai, e aquela baixinha que tá dando certo lá fora? Eu acho que ele foi me vendo. Mas como ele ainda, nós dois, eu vinha passear na fazenda e tal, mas eu não podia dar as ordens. Bia, como é que eu dava uma ordem em fim de semana e ir embora pra FSG pra trabalhar? Mas eu falei, putz, eu tenho um jeito. Hoje tem aí ATF, certo? Todo mundo conhece. Você sabe o que? Bom, aí a ATF é o quê? Como não é essa? Inseminação artificial em tempo fixo. Foi quase. Foi na trave, gente. Tô aprendendo, tá vendo, né? Por que tempo fixo? Porque você aplica um pool de hormônio nas vacas, por exemplo, você pega um lote de 30 vacas, faz os hormônios e esses animais vão dar cio num único dia. Hoje é uma tecnologia que nós usamos aqui, né? Tecnologia moderna que tá aí, que é fácil e que tá em todos os rebanhos já hoje mais evoluídos. Aqui em casa, naquela época, nem tinha isso. Mas tinha as prostaglandinas, ciozinho, vou fazer propaganda, mas assim, esses hormônios que você aplica e que alguns animais vão responder. Então eu chegava na sexta-feira de BH, tal, tinha minhas farras, claro, mas eu vinha na fazenda, aplicava, tocava os animais, aquelas vacas vazias, que eu achava que eram suscetíveis e poderiam responder a prostaglandina, aplicava a prostaglandina para dar cio no domingo. Por quê? Era o dia que o pai não tava. Sim. Certeza, gente. Quem não? Matou. Você acredita que foi assim que nós demos o primeiro salto importante na genética? Aos domingos. Elas mostravam o cio, era observação de cio. Eu vi o cio, inseminava, fiz o curso com o pessoal da fazenda, ensinei o pessoal da fazenda como fazer a inseminação, que era, né, eu sempre fui instrutora de curso de inseminação, eu tenho facilidade. Então nós inseminávamos no domingo as vacas e pronto. O que aconteceu? Daí 9 meses é que veio a diferença, né, assim? Aí o resultado. Quando daí, nessa primeira inseminação, a gente conseguiu fazer vários anos, fomos fazendo. Quando os bezerros de inseminação começou a nascer, Bia, meu pai falou assim, aquele bezerro é diferente, quero bezerro diferente. Agora eu acertei nos bois, não sei o que mais, ele achando que eram os touros que ele estava trazendo. Mal sabia ele que era realmente o pulo da gata. Quando eu dei o pulo da gata na Com fazenda. cúmplice, hein? Porque não podia contar pro pai, né? Você imagina. De repente ele falou assim, nós continuar naquele touro, aquele touro tá dando aqueles bezerros. Eu falei, pai, aconteceu o seguinte, eu comprei um botijão, as boletas vão vir, o senhor vai me ajudar a pagar. O sêmen eu já comprei, já paguei, e nós vamos continuar inseminando. E nós vamos inseminar assim, assim, assado. Mas quem vai fazer isso? Não tem tempo. Meu pai era muito bravo. Não, calma, pai, nós vamos fazer isso dentro do tempo certo, eu vou treinar o pessoal aqui, vai dar certo. Bom, então, de lá pra cá, aí eu contei uma história meio longa, mas para entender que é importante a persistência, o gostar do que faz. E enxergar, você falou visionário, e realmente eu via as vacas e falava, essas vacas são muito grandes, são muito cachudas, são leiteiras, são fenotipicamente evoluídas para o tabapuã. Elas têm que ser as nossas matrizes.
Então, hoje nós contemplamos ter um gado PO vindo de um trabalho de absorção genética do PA, puro por avaliação, o PC, puro por cruzamento, que vem inseminando e chegamos no PO. Olha só que história, hein? Bacana? Não, Gi, e assim, a gente fica impressionada com o dom de comunicação e oratória. E pra quem não sabe também, ela tem aí um caso que ela foi premiada fora do Brasil. Conta aí pra nós, hein, Gi? Vixe. Não é que foi premiado. O prêmio foi pra Você mesmo. Não, porque como assim, eu gosto de vendas. Porque vender é uma arte. Vender e te ver. Por exemplo, se eu te vendo um óculos, você põe esse óculos, vai pra frente do espelho, tira foto e fica feliz, não é bom pro vendedor? Eu vendo um touro. Sabe como que eu falo com o meu cliente quando eu vendo o touro para ele? Apaixone-se por ele. Lembre-se que você vai ficar com o seu touro 5, 6 anos. Você vai ver ele de manhã, vai ver de tarde, você vai ver as crias dele. Então, apaixone-se por aquilo que você está comprando. Então, eu faço o meu cliente, ele pede para eu escolher muitas vezes. Não, né? Eu vou te induzir, não, vou te mostrar o que é bom. Dos bons, você apaixone-se por ele. Então, eu gosto de vendas. Eu vendo os meus touros, eu vendo genética, mas lá atrás eu já vinha com essa coisa de vendas. Então, nós tínhamos que vender o quê? Nós tínhamos que treinar a equipe de venda para vender o sêmen. Nós tínhamos as empresas de sêmen que vinham dos Estados Unidos, que era CRI, Genética Avançada, Nova Índia. Pensa bem, eu vendi sêmen do Sansão a R$15. Sansão hoje custa R$1.500. Hoje. E eu fui vendedora de sêmen do Sansão a R$15. Eu treinei pessoas que foi lá e depositou o sêmen do Sansão a R$15 nas barrigas. Né? Então eu treinava os inseminadores, ganhava um salário mínimo por dia naquela época. Meu salário era um salário mínimo por dia de trabalho. Com muito orgulho, se o salário era 500 ou 400, eu estava ali, ó, orgulhosamente falando que eu estava ganhando por dia, quantas pessoas estavam ganhando por mês. Não é isso? E isso fez o quê? Com que eu crescesse e desse valor a tudo que eu conquistei. Tudo que eu conquistei foi difícil? Foi, mas muita coisa difícil que eu não desanimava. Eu nunca desanimava de nada. Eu pegava o Voyagin, vamos dar curso, vamos... E o que aconteceu? Eu vendi demais. Eu tirei um pedido de 20 botijões de sêmen para Muriaé, eu nunca vou esquecer disso. E aquilo foi sêmen e muita coisa, e eu fui dando curso, eu fui treinando pessoas para treinar inseminadores. Eu e a Raquel, e viajando, e eu fui formando um pool de vendas. Com isso, eu fui contemplada com a viagem para os Estados Unidos, de a maior vendedora de sêmen, né, do Brasil. Ou seja, quando a gente gosta de fazer aquilo, só, a Gisele gosta só de tarocoto. Não. O que eu pego para fazer, eu faço direito, dentro dos meus limites. Então, como era para vender sêmen? Era. Então, qual o tipo de sêmen? Eu vendi o sêmen certo pro cara. Vou vender um sêmen, por exemplo, a fazenda dele é árida, a fazenda dele é seca. Eu vou colocar um gado holandês que não ia dar certo? Nunca fiz isso. Então, eu conversava com o meu cliente. Como que é a sua fazenda? O que você tem de comida? Você tem condições de tratar? Então, nós vamos para um gado o quê? Mais zeboado, um gado mais adaptado. Então, acho que Deus foi sempre me conduzindo a ajudar o meu aquele que eu chamava sempre de amigo, que era meu cliente, meu parceiro. E aí a coisa aconteceu, né? Aí, nesse meio tempo, meu pai faleceu em 2006. Essa história toda que eu contei, eu estava lá na Fertigem, que era a nossa empresa. Nossa, que era minha e da Raquel. Então, eu entrei como vendedora, tornei-se sócia, comprei a parte de um, de outro e tornei a dona da Fertigem. Então, sou muito conhecida como a Gisele da Fertigem, que ministrava curso. E aí, o que eu falei? Falei, o tanto de animal que eu já produzi, ajudei a produzir, eu vou aprender a coletar e congelar sêmen. É o que eu quero para mim. Fui para São Paulo, fiz curso, aprendi, fazia estágio lá no Federal, que ainda tinha meus contos. Aprendi a coletar o sêmen, a
congelar o sêmen dos touros que um dia eu tinha vendido o sêmen para o meu cliente. Por quê? Porque ele já tinha feito. Então aí eu tornei, graças a Deus, uma referência em coleta e congelação de sêmen a nível de fazenda no Brasil. No networking, ó. Foi abrindo, foi. E entre o meu trabalho e o meu professor de 78 anos, não existia ninguém. Então eu falei, é o que eu gosto, eu vou fazer. Então eu lavava as vasilhas para o meu professor, os utensílios, todos, aquela parte de laboratório eu lavava, eu montava tudo para instrumental, tudo para ele. Por quê? Porque ele me levava naquela época. E eu fui pensando, um dia eu vou coletar, ou seja, tá vendo? Lá na frente eu voltei, fiz os cursos e aprendi e me especializei na parte de andrologia. Então hoje eu sou médica veterinária especializada em andrologia, que é a parte de machos. Olha só que maravilha. E até você comentou, Gi, a respeito de que inicialmente não tinha um registro na ABCZ. E hoje, como é que tá aí a sua posição? Como é que tá a sua relação lá? A gente que teve o prazer de encontrar a Gi lá também na Expo Zebu, né? Depois de um leilão. Como é que tá essa novidade aí? Você que faz parte do conselho. Nossa, tá vendo? A gente fala assim, realmente é uma história mesmo. Eu fui contando, né, e tudo. Então, daí nós registramos todos os animais, né? Na perda do meu pai, infelizmente, né, minha mãe sentiu-se frágil. Eu falei, pronto, agora é hora de eu largar a minha empresa em Belo Horizonte e estender a mão à minha mãe. Então eu vim para a fazenda para ajudá-la e aí fizemos a partilha, cada um foi ficando com a sua parte dos animais. E aquela parte que ficou com a minha mãe, eu pedi para minha mãe, tenha paciência que eu vou ainda ser a dona dos animais, mas eu quero te comprar dentro do tempo certo. Então eu vim produzir com a minha mãe, abrir os braços, minha mãe. Apesar de eu ser filho do pai, eu tinha minha mãe querida que eu tinha que ajudá-la, né? Então nós viemos aí, a associação começou a fazer mais parte, a BCZ. Por quê? Já era um PA, lembra? PA, PC, PO. Intensificamos e tal. Eu acho que aí o pessoal começou a acreditar em mim, aí eu fui convidada para fazer parte da diretoria da AB. Aí eu já era membro já tínhamos animais na ABCT, que é a Associação Brasileira de Criadores de Itabapoã, né? Então tudo isso veio acontecendo, as pessoas foram vendo que realmente tudo que eu faço é por amor à raça. Fui vendo o tanto que a raça está cada dia mais em ascensão, e novos adeptos, novos criadores, as pessoas foram... Hoje você tem um bezerro diferente para me vender, e a gente foi vendendo matriz, e a coisa foi chegando e foi chegando. E eu acho que quando você faz as coisas com amor, com seriedade, com introdução de uma comida boa, de tudo que eu fui vendo lá fora na faculdade, aprendendo, eu fui colocando em prática aqui, porque infelizmente meu pai não me permitiu, mas depois eu tive a oportunidade e hoje estou aqui, né, com os animais todos registrados. Todos eles já são assim, é uma família, né? Porque nossos animais é todo um gado de absorção. Então, nós temos as vacas que começaram e hoje nós estamos no PO. E não pode parar, Bia. Ah, você chegou então no PO, parou. Não, agora que o negócio está apertado. Momento. Por quê? Os acasalamentos têm que ser direcionados. Os touros têm que ser os melhores possíveis. Tem que fazer o quê? FIV. Lembra do FIV? Fecundação in vitro. É o bebê de proveito. Então, por que bebê de proveito? Nós vamos pegar as melhores vacas, giz ou compra. Temos toda a abertura de quê? De trazer novos jeans. E aí, dessas vacas, a gente vai aproveitar os oócitos, vamos pegar a sêmen dos melhores todos, vamos fazer o quê? A FIV, bebê de proveito. Foi assim que nasceu o nome mais famoso desse ano. Fala o nome dela. Tigresa. Sabia que foi aí que nasceu a Tigresa. Tigresa nasceu de persistência. De quê? De vontade de melhorar cada vez mais nossos animais. Então nós pegamos uma doadora nossa, que já era tipicamente, já era assim, fenotipicamente,
já estava adaptado no nosso trabalho. Eu falei, o que eu posso melhorar nesse animal? Isso é o acasalamento. O que é o acasalamento? É você tentar fazer os filhos serem sempre melhor do que os pais. Então, se eu peguei um touro muito bom, numa vaca que também, nossa, doadora, e já era boa, qual que é a minha intenção? Os filhos ser sempre melhor. E que Deus me iluminou naquele dia que eu fiz o acasalamento certo da Ruge com o Radiado de Tabapuã, que é lá da Água Milagrosa. Então, quando eu fiz esse acasalamento, na hora certa que eu escolhi o sêmen para a vaca certa, nasceu a tigresa. Olha só, conta pro pessoal aí, pra quem ainda não sabe, tá na hora agora Então vai, fala um de pouquinho. saber sobre a tigresa. Inclusive, eu quero saber o seguinte, Vai. e as gerações da tigresa? Ó, Estão aqui na fazenda, mãe, avó, que história que é essa? pois é. Quero saber porque, gente, a tigresa ela foi premiada, né? Ela é o nome de 2023 ainda, Da né? raça. Da raça Tabapuã. Então ela é a grande campeã da Exposebu 2023. Ela é simplesmente a melhor fêmea de 2023. Onde que ela nasceu? Nesse berço encantado de Tabapuangis, Olha só, né? gente, que bênção, Então, assim, hein? ó, Que lugar Né? A gente encantado. arrepia de saber que tudo isso é trabalho de amor, de dedicação, né? Então você me perguntou, a mãe da tigresa tá aqui? Tá. A Ruge, olha que nome. Ruge. É. A avó da tigresa está. Pasme você. A avó da tigresa tem 14 anos, está doando o ósto e está prenhe. 14 anos. A mãe da tigresa, que é a Ruge Giz, está aqui aos seus 8 anos, está prenhe, está doando seus ossos. O que quer dizer isso? Fertilidade, produtividade, continuidade de trabalho. Principalmente agora, né? E agora? E o que nós estamos fazendo com a mãe da tigresa? Aspirando novamente, repetindo o casalamento e, por que não, também colocando outros. Sempre estou estudando, analisando o que posso melhorar aqui e ali com os touros disponíveis no mercado. Então, o que é a FIV? Fecundação in vitro. Você vai pegar os óstos de uma fêmea, você escolhe, claro, suas melhores fêmeas, escolhe lá o sêmen de um dos melhores doadores que existem e você vai fazer o quê? Os embriões. Esses embriões você vai colocar nas suas receptoras e essas receptoras vão te trazer os produtos FIV. Então, por que ela chama? Olha o nome dela. Tigresa, que é um nome que a gente escolheu, assim como nós vamos escolher do bezerro, não é isso? Agorinha. Quero até ver. Você chama tigresa, FIV, que é a fecundação in vitro, Ruge, Giz. O Giz vai estar sempre nela, né? Te acompanhando aí todos os animais. É isso aí. O Gi, falando de reconhecimento, você teve algumas publicações feitas em revistas também, né? Cadê? Eu quero até ver aqui, ó. Então. Ela que tava mostrando aí pra gente, tem muitas publicações. Porque essa história que eu contei aqui em alguns minutos, se a gente ficar, nós podemos ficar aqui 2 dias, graças a Deus. Eu acho que a Uma gente... trajetória. É porque a gente vem contribuir. Eu acho que eu fico orgulhosa de saber que o nosso trabalho é nosso, mas eu, Gisele, contribuí muito, porque eu treinei bastantes inseminadores. Eu já coletei sêmen de todos, de muitos touros campeões. Então nós temos algumas revistas aqui, né? Depois, com o tempo, onde estão publicações do nosso trabalho, do meu trabalho, né? E aqui é o Naim, hein? Olha só, famoso também, Naim, ó. Tem fã-clube e tudo. Hã? Tem fã-clube e tudo. É, o nosso Naim, que é o pai do bezerro que nós vamos batizar. Não é isso? É esse touro que está na central. Que lindo. Aqui eu tenho aqui, ó, no nome do meu pai, Orlando Pinto Gontijo, que na verdade eu queria que eu ficava colocando o nome do meu pai, mas na verdade, assim, ele não tinha esse ânimo, essa coisa, era eu, né? Então aqui, ó, 2001. Só que aí depois ele não deu continuidade, porque não era o foco mesmo, né? Tem com orgulho aqui também, né, da BCZ, que é como... Aí eu falei, opa, aí tem que ser eu, já que as coisas estão indo, né? E ele foi acreditando. Então,
Em 2003, então, 2001 ele tinha entrado na BCZ, mas deu continuidade, eu falei, pronto, então agora os animais já estão evoluídos. A partir do momento que você tem animais evoluídos, você tem que valorizá-los. Concorda? Sim. Isso serve para todo mundo que está nos assistindo. Se você está melhorando geneticamente seu animal, seja ele de qualquer raça, ele tem que ser reconhecido. O que reconhece um animal? O registro. Pedigree. Ah, vou vender um cachorro, ele tem pedigree? Não é assim que eles perguntam? Não é isso? O que é o Vai dar uma pedigree? credibilidade. Né? Credibilidade, gostei. Então, registrar um animal, dar continuidade ao registro, é entender o valor genético implícito em cada animal que nós temos junto à BCZ, que eu tenho orgulho, fiz parte, né, do Conselho Deliberativo da outra gestão. Então, em 2003, tornei-se sócio da BCZ, né, e de lá para cá eu não parei, né, fui só melhorando e as coisas acontecendo. E me conta, tem uma história de tatuagens aí. O pessoal já mandou pra nós aí. Eu quero saber que história que é essa. Tatuagem? Quando o animal recebe a tatuagem, quando falo tatuagem da BCZ, Isso. você viu nos animais? No rosto, nos pés, assim. Você sabe que a gente não fala rosto, né, nos animais? Não? Não, é cara, face. Cara. Na face, na face ou na cara, né? Então, quando o animal nasce, o RGN, Registro Genealógico de Nascimento, tatuagem na cara, e depois no definitivo, Registro Genealógico Definitivo, na perna. Bom, como eu, né, acho que eu tenho um bom pedigree, nada melhor do que também ser, né, me ajuda aí, ó, a tatuagem aí, ó. Tá aqui. Gente, olha só. Ela é PO. Vamos ver se dá pra dar um zoom aqui, segura o cabelo. É PO. É PO? Puro de origem. É puro de origem. E sabe o que é mais interessante, assim, como meu pai é muito conservador, né, isso. Aí eu falei, meu Deus, agora eu vou contar pro meu pai que eu fiz tatuagem, né. Pronto. Cheguei, pai, ó, eu queria te falar e tal, eu fiz uma tatuagem. Já vi ele me olhando assim, aonde? Falei, aqui, pai, deixa eu ver. Aí meu pai chegou todo muito bravo, assim, combina com você. Ganhou o dia. Aí eu falei, nossa, tudo que eu precisava de ouvir de um pai, né, durão, assim. E realmente, isso é um símbolo de que realmente eu sou íntegra, sou totalmente envolvida com o que eu faço, com a produção, né, de proteína animal através dos animais tabapuangis, através dos zebuínos, que a gente é apaixonado. Dá pra ver no rostinho brilhando aqui. As bochechas, né? E falando de ABCZ, como é que foi a participação no leilão? Vocês que estiveram aí presentes? Isso. Foi uma surpresa quando o Sérgio, que era o presidente na época, né? O Sérgio Germano, que eu tenho um apreço grande por ele, e pelo Marcelinho Ártico também, que foi quando eu me associei, me acolheram muito bem, né? E também a Mariana, né, que já era minha companheira. Então, quando o Sérgio falou assim, eu quero visitar a sua fazenda, ele era o presidente da Associação Brasileira dos Criadores de Tabapuã. Falou, Gisele, você vai trazer um animal para vender aqui na Exposebu. O Sérgio, animal aqui em casa, na braquiária, eu não vou ter. Tenho certeza. Aí veio ele, o Fernando Bigode, que eu também tenho total respeito e apreço por ele, que muito nos ajudou na escolha de novos touros, que aí, quando meu pai buscou touro lá, depois a gente foi buscando em outros lugares, né, que eu pulei um pouco da história, mas a gente foi sempre pincelando as melhores fazendas para buscar a genética. Enquanto ele era vivo, eu fui dando conta de trazer. Então, quando o Sérgio veio, ele falou, não, você tem animal para levar para o nosso leilão na Exposebu. Então, o primeiro ano, antes da pandemia, né, nós levamos um animal, foi maravilhoso, que a gente vendeu o animal, e foi para um dos criatórios melhores que tinha. E aí a gente começou a ser reconhecido como fornecedor de genética. Então a gente foi convidado para ir para o leilão, né, nesse ano. Depois, no outro ano, foi onde entrou a tigresa. Acredita? A sua pergunta é muito pertinente, que a tigresa, quando foi no segundo convite, nós tivemos a grata
satisfação de receber aqui o Paulinho Pé Rachado, que eu quero mandar um abraço para ele, que é o Paulo Camargo, que é o nosso assessor, que nos dá apoio, que nos incentiva sempre, tá sempre me falando, você tá no caminho certo, ou você não tá também, ele vem, a gente Dá um puxão de orelha. come o queijo, toma nossa cerveja e a gente sai sempre com o resultado de sempre melhorar o que a gente está fazendo. Então, Tão grande é essa melhoria que vocês tiveram aí, né? Os touros no Penai pela terceira vez. isso. Então, eu vou falar do penate, mas como que a tigresa, o Paulinho veio aqui, os animais estavam amarrados, como vocês viram ali, e eu falei, Paulinho, então vamos fazer o seguinte, eu quero vender no leilão o que eu gostaria um dia de ir lá e comprar. Então, você pode escolher o que eu tenho aqui. Eu estou abrindo as porteiras do meu coração para o leilão peso pesado 2022. Você pode tirar o que há de melhor. E ele foi com aquele olho de águia do Paulinho. Já foi assim, né? Foi na tigresa. Aí ele foi na tigresa e foi também na teca. 2 animais maravilhosos. Levamos para expor. Nós não somos expositores. Nós conhecemos genética. Os expositores trabalham os seus animais para ir para exposição. Nós não, trabalhamos genética para vender a genética. Não levamos para o leilão. Qual que era o objetivo? Alguém que fosse nos comprar o animal como banco de genética, certo? Como doadora. Ali, pessoal, tava pro Andagê, que é a Jerusa, e o marido, o João Trivelato e as filhas, mas o doutor Altair, orientado pelo Paulinho, falou, olha, aquele animal da Gisele, aquele animal da Giz, da equipe Giz, ela é diferente. Vamos investir. Compraram. Olha só. O que nós vendemos? Nós vendemos 100% da tigresa. Que bom que foi para 2 almas maravilhosas, pessoas que nos compraram. E o que eles fizeram, Bia? 2022 até 2023, a tigresa então estava na mão do Tabapuã G, que era dele, do Dr. Altair, e eles foram preparando esse animal, a tigresa foi mostrando as garras, e foi vendo que ela era giz com muita força, e aí dali surgiu um animal espetacular, maravilhoso, sem defeito. Porque para você chegar num animal completo, uma fêmea, ela tem que ser fértil, ela tem que ter cara de fêmea, ela tem que ter o cupim delicado, ela tem que ter caixa, ou seja, Essas características. tudo. E achou-se na tigresa Ruge Giz tudo que podia. Tá me atrapalhando aqui a bateção. Respira. Pede ele. Então, na tigresa, o que eles... Acabou assim que a tigresa virou um contexto de animal perfeito, né? Então, ela nasceu aqui. Então, nós temos qual o nosso mérito? Eu acho que, né, a gente tem que pensar. Porque o animal tem o criador e tem o proprietário. Então, a tigresa, Ruge Firme Giz, sempre vai ter o giz. Ela pode estar onde tiver, ela sempre vai ser cria nossa. Então, qual o nosso mérito? O mérito é meu? O mérito é da equipe. Mas assim, eu fiz o acasalamento, deu certo, nós criamos, o animal nasceu, né? Foi bem criado e nós vendemos a tigresa aos 10 meses. E daí dos 10 meses ela foi para exposição este ano, então quer dizer, nós vendemos ela em 2022, em 2023 ela foi para a pista. E ali a coisa, e o pessoal já estava falando, Gisele, a tigresa tá bonita demais. Aquilo eu e a Mariana já ficando, meu Deus, é a tigresa e tal. E com a glória de Deus, com bons tratos que ela teve, né, nos donos, porque a gente tem que ter o mérito também. Criar, nós somos o criador. Mas quem realmente tratou são os que nos adquiriram os animais. É a responsabilidade, você comprou, você vai dar continuidade. E eles investiram e ela prenhou cedo. Por quê? Lembra? A mãe tá prenha dando ósseo, a avó tá prenha. Então isso está lá intrínseco na genética dela que ela é fértil. Então não é só a questão dela ser bonita, dela ter as características desejáveis. Tem que ter fertilidade, que é o quê?
produtividade. Ah, ganhou em Uberaba, mas não tem cria. Tá? Então, isso é importante. Um animal é fértil, é bonito e é capaz. É tudo um contexto, né? E falando desse momento, Nana, chega pra cá, conta pra... Bastidores. Não, vem aqui, senta aqui do lado aqui com a gente, pra você contar como é que foi aí os olhinhos no momento, né? O coração, como é que vocês se sentiram aí na hora que foi anunciada a tigresa. É porque assim, só para É lembrar. indescritível, né? Indescritível. Porque parecia muito longe para nós aquilo ali. Uma grande campeã, não era uma campeã, não era uma simples classificação, é a melhor fêmea. Então, assim, aquilo, estar ali naquele dia foi assim, é difícil de descrever a nossa alegria. Foi muito, muito legal, né, E gente? como é que tava a expectativa? Já tava todo mundo colocando os olhos ali da tigresa? A gente acaba ficando um existe pouco mais ansiosa nesse E a gente já lá de noite fala, como tigresa, né? Fica mais bonita ainda, e todo mundo já dormindo, nós duas lá no parque de exposição. Em maio, né? Uma coisa é o sonho, né? O sonho, porque Isso. a partir do momento que ela classificou como a campeã novilha, né? Na ela- categoria, ela já Isso foi foi na lá. terça-feira, durante os julgamentos, e o grande campeonato é no sábado. Então já sabia-se que ela iria para a grande roda no sábado. Existia a expectativa, o sonho, né? Mas assim, concorrendo com ela, existiam outras fêmeas maravilhosas. Com certeza. Então existiu o Buburinhaf, tigresa maravilhosa, tigresa é linda, ela tem, né? favorita. Pode ser a favorita, mas ela é só uma, né? Das Uma que estavam das lá. concorrentes. E ela não Não estava sabia parida, disso. concorrendo com animais paridos. Pensando nisso, ela estava gestante. Então ela concorreu, né? Então assim, só pegando, né? Então ela Isso, concorreu, ela realidade. foi a campeã da categoria e várias outras junto. Então, a campeã bezerra, a campeã novilha maior, a campeã vaca, Isso. todas elas. Aí chegou o sábado, né? Todas fêmeas lindas, lindas. A grande roda é uma coisa linda, né? Linda, e a gente ali, toda aquela ansiedade, aí eu falava assim, ó, tigresa. Aí algumas pessoas perguntaram, poxa, mas vocês venderam a tigresa? É. E aí? E ao mesmo tempo a gente escutava assim, não, mas ela é novilha, não tem como ela ganhar de uma vaca que já pariu. Vocês Porque entendem? a vaca já pariu, ela já mostrou toda a sua capacidade, seu potencial reprodutivo, já estava com bezerra ao pé. Aí a gente já esperava que ela não seria, porque ela ainda era Eu não novilha. perdi esperança, não. Meu coraçãozinho tava sempre pensando na tigresa. Eu que não podia queria ser. criar expectativa. A gente tinha um sonho, mas É. eu não queria criar Claro. expectativa pra depois não ficar frustrado, né? Com certeza. Ficava um pouquinho Ah, de pé a atrás, mas a surpresa- vontade era que fosse realmente. Quando falou, veio a tigresa. Mas não, aí só que ela assim, lá atrás, falou assim, poxa, mas vocês venderam a tigresa antes de falar da comemoração? O que é o foco da fazenda? Não é produzir genética. Então, se a gente produziu a genética da tigresa, nós não temos a mãe, nós não temos capacidade, nós não temos o sêmen, nós não podemos repetir esse acasalamento e outros melhores. Então, qual é o foco da fazenda Tabaporangis? É fornecer genética de melhor qualidade possível. Se nós fizermos outra tigresa, pode ficar aqui? Pode, mas eu posso também vender para outro criador que vai fazer um outro tipo de trabalho. Mas o mais importante é que o trabalho GIS está tendo continuidade, que o trabalho GIS está perpetuando por outros horizontes. E aí nós estamos contribuindo com a pecuária, com o melhoramento, é tudo que eu quero, certo? O que eu mais quero essa semana nós recebemos um cliente de Goiás comprando touro. Eu sei que o GIS está indo para lá. Então, assim, E nós criadores, e né? nós É o que a gente como vai criador, É fomentar a raça, né? fomentar a raça. Fomentar a raça com o GIS. Por quê? Que é um trabalho muito unificado. Sou marqueteira? Sou, mas é um trabalho nosso, diferenciado. Então agora nós vamos falar daquela emoção, daquele momento, da gente dentro da esposa. Então, o que é Exposebu, Bia? É a Copa do Mundo do Zebu. A Copa do Mundo. Tem milhões Os de exposições, melhores. diversas exposições no Brasil afora, né? Mas a Exposebu é A concentração top, ali mesmo. né? É a melhor, né? A Supra-sumo, o que há de melhor está no Exposebu. E quem estava lá? A tigresa. E quando a gente, Não, nós é nos legal. encontramos,
eu lembro que quando a gente sentou, falou, olha, gente, se a tigresa for a terceira melhor fêmea da Exposebu, é maravilhoso, porque é um recado que a gente está dando, é o retorno de tudo desses 43 anos que nós estamos fazendo. Não é não? Com certeza. Terceira melhor fêmea, Reservada, nós estaríamos felizes do mesmo jeito. de repente, só os tambores, a grande... E depois eu vou falar, são 3 juízes, tá? Olha só. Você sabe disso, né? Normalmente, exposições pequenas, um juiz define tudo. Exposebu, 3. 3 juízes. Para que E aí? fique mais transparente, Sim. né? E julgue por maioria, né? Porque 2-1, por exemplo, já é Já vitória, era. né? Bom, aí vem assim, os tambores. Aí nós nos sentamos lá humildemente, os donos da tigresa, os 2 sócios lá perto da gente. Então, criador e proprietário. Sempre vai ter isso no registro do animal. Ou seja, o nome Gi está ali, perpetuado, né, no nome dela. Quando falou, Criadora. não, falou meu nome, não, na grande roda passa todos os animais, vão desfilando para os juízes ir avaliando, aí falou o nome, tigresa, Fazenda. criadora tal, está prenhe, prestes a parir. Na hora que foi anunciar, falou assim, o animal de colete 0, e todos eram 125, 135, e só ele era 0. A hora que falou 0, Mas estamos sendo, 61. nós nos já abraçamos, já saímos gritando e agradecendo a Deus e vendo que era Uma vez. glória a Deus. Olha aí, que É. alegria, né? E é como você disse, a alegria da Gi é a mesma alegria dos donos. Às Total! vezes até maior um pouco ali. Total! É o fico- sentimento é o A mesmo. gente, né, se abraçou e chorou, emocionou. Choramos junto, né? muito e aí consagrou a novilha, né? Foi melhor, assim, foi escolhida com unanimidade pelos 3 juízes. É uma consagração, né? Nós fizemos, a Gis fez, mas eles acreditaram. Então Não é é uma isso? consagração de 2 trabalhos. De Com certeza, vários. de né? várias avaliações. Isso. O que mostra ainda mais a capacidade e o potencial do animal. E ela é Falou, maravilhosa, curtindo, olhando assim por cima. É. Maravilhosa. Não, Ela gente, tava bate, esplêndida. se deixar, vai ficar falando dessa tigresa Ah, dá-lhe que tigresa! puxa saco, É. mas tem que puxar mesmo. E o sobrenome dela é Ruge. E a Ruge tá aqui, e a Ruge tá prenhe. E Não, sabe? já vem outra. E aí, você acha que eu parei por aí? Nós paramos. Acredito que não, viu? Visionária do jeito que agir, qual foi o próximo passo? O passo repetiu o acasalamento sem saber que ela tinha sido premiada. Por quê? Sem saber. Estamos com algumas prenhezes para nascer agora em novembro. Irmãs completas da tigresa. O mesmo acasalamento. Não esperei o resultado lá, não. Eu sabia que aquele acasalamento era Já bom. tinha dado certo. Já tinha dado certo. Porque como bezerra eu vi ela boa, vou esperar ela ganhar? Não, boa ela já era. Então nós fizemos outros, aspiramos novamente a Ruge, fizemos, então tem prenhez para nascer em novembro agora da Ruge, irmãos completos da grande campeã de Uberaba. E assim que eu voltei de Uberaba, a Ruge estava prenhe, eu cheguei aqui, já liguei para os amigos, já aspiramos, e nós já estamos com mais 4 prenhezes também Oh, que beleza. da Ruge, então contemplamos. No forninho. Tá no forninho, não pode mexer, quietinha, E só no pão de repouso. ló. Aqui, ó, de vez em quando na hidromassagem, Quando não for nascer, nós estamos lá. nasce no braço, né, tipo isso. Da biquinho, mamar. E a história é mais ou menos assim, né, isso é melhoramento genético, isso é contribuir para a pecuária. Um belo trabalho que vocês estão executando. E parabéns. Que bom. E já pegando um Obrigada. ganchinho que eu comentei antes aí dos touros do Penat, o que é o Penat? Ah, boa, hein? Essa Sim. dúvida aí, acho que muita gente deve ter também. É PENAT, é Programa Nacional de Avaliação de Touros Jovens. Exato. Olha só. Por quê? O que a gente tem que descobrir? O famoso descobrir novos talentos. Nós reprodutores bons, né, pra raça. Isso. Pra Então, cada raça, né? O Penat não é só do tabapuano, o Penat é do Envolve zebu, né? todos. Exato. zebuínos todos. Então, o que acontece?
A gente- o tempo inteiro. Seleciona-se seus melhores touros por avaliação genética, que é um programa também de melhoramento da BCZ, que é o PMGZ, Programa de Melhoramento Genético do Zebu. Ali seleciona os animais possíveis a participar desse programa do PENAT. Então, já pela terceira vez a gente mandou os animais. Então, nós mandamos o Rick Renner. Olha só, gente. Esses nomes eu tô adorando. Tigresa, Rick Renner. Nós somos criativos. O Rick Renner participou, um deles foi classificado. Ótimo. Depois nós mandamos o Sorriso Rambo Giz. Foi classificado. Sorriso hoje está numa central coletando sêmen. E nós queremos o quê? Otimizar esse sêmen, essa genética. Nós vamos estar distribuindo sêmen do Sorriso Rambo Giz. E esse ano nós não poderíamos deixar de contribuir. Mandamos mais um touro, que é o Toronto. Toronto Rambo Giz está participando do Programa Nacional de Melhoramento Genético através dos touros jovens. Então, ainda existe essa perspectiva. E aí, hein? E aí? Quem sabe, Será né? que vem? E vê o Toronto? E o Toronto é filho do Rambo. E o Sorriso é filho do Rambo. E o Rambo, há 10 dias atrás, morreu. Ou seja, infelizmente, porque é um touro que contribuiu demais com a raça. E eu acreditei piamente por estudar e por os amigos nos Confio, falando, né? confiando. Comprei muito sêmen dele e fui fazendo o trabalho. Então a nossa responsabilidade aumentou. Nós temos genética da tigresa para distribuir, para consagrar. E o Rambo, que há 10 dias atrás faleceu, nós temos o Sorriso Rambo Giz sendo coletado. E nós temos o Toronto, que está em processo de avaliação. Que é um touro extremamente bem classificado, bom, que também vai contribuir. Lindo. Lindo, Diga de maravilhoso. passagem. Então, que vocês esperem. A Expo Genética vai acontecer em agosto, já agora, lá em Uberaba. Lá vai sair esse ranking de todos os animais. Se ele vai estar no ranking, ótimo, ele já está ali, foi selecionado. Se ele subir, ótimo. Se ele for consagrado, nós vamos fazer de tudo para ele ir para a central, para coletar, para quê? Para partilhar um pouco mais da nossa genética através do sêmen. Então nós temos os oócitos das doadoras e o sêmen dos nossos melhores touros. Haja coração. Nossa! Haja coração. E É. falando de tantas felicidades, se sentem realizadas nesse momento, profissionalmente, financeiramente? Com certeza. Com certeza. Bia, eu queria que você desse uma ênfase na questão da mulher à frente do processo. O que você já falou lá atrás, Dá uma... mas Fala. na finalização eu queria muito que você batesse nisso aí, porque é uma coisa... desafio, né? Ainda Pode? tem mais? Pode. Ainda tem mais uma perguntinha aqui ainda. Pode. Começa de novo? Pode retomar a pergunta. Pode tomar uma pergunta. Então vocês continuam felizes, né? Continuem felizes. Graças a Deus, né? Ainda bem, né? Mas Então- feliz mesmo, né? Não é- Felicidade não é uma coisa que a gente esconde, né? Dá pra ver, gente, vocês falam, olha, fica... A gente, brinca, é claro, né? é claro que toda essa nossa alegria também é partilhada com as perdas. Infelizmente, né, eu tenho que falar, perdi meu pai, perdi minha mãe, e eu e a Mariana perdemos a nossa mãe preta, que tanto Há nos 3 ajudou. Há 3 meses nós tínhamos uma figura diferente aqui na fazenda, que era a Glória, que era a Gogóia, que foi quem me deu o primeiro banho, que foi nas mãos dela que meu umbigo caiu. E esse umbigo está enterrado aqui nessa fazenda. Então hoje eu sinto a energia, essa magia dessas 3 almas que estão sempre aqui nos abençoando, que é um trabalho de sucessão e um trabalho que eu tenho hoje a minha parceira, a minha companheira, que está aqui sempre me apoiando, mas nós temos a energia maior dos anjos que estão sobre essa fazenda, né? Eu tenho certeza que você vai sair daqui energizada. Já estou muito abençoada aqui. Vocês todos. E falando, né, realmente dessa alegria, vocês comentaram aí do relacionamento de vocês, como é que fica a posição realmente feminina dentro do meio que vocês trabalham?
né? A gente comentou aí no início do episódio sobre a parte masculina, né? De ser um ambiente mais masculinizado, dominante. Mas como tem sido aí a imposição de vocês, né? Que agora, nesse ano de 2023, vieram com tudo mesmo, trazendo resultados. E nós, né, na posição de mulher, que eu me sinto muito feliz de estar ao lado de grandes mulheres, né, que fazem aí a pecuária realmente acontecer, que mostram empenhadas de forma respeitosa ao ambiente que vocês vivenciam, mas que também vieram aí para mostrar a cara a tapa o poder da mulher dentro desse período de agro, envolvendo aí também a pecuária. Nossa, verdade. Você falou tudo. Você já deu a resposta. Ela perguntou respondendo, mas é assim, ó. Eu respiro agropecuária. Então, quando a gente fala eu sou agro, então as pessoas precisam um pouco de entender o agro que é o agro, né? Então, o agro vem mais de terra e tal. Mas eu, Gisele, fui criada na pecuária. Exato. Mas não existe pecuária sem o agro. Sem lavoura, né? Sem lavoura. Então, nós somos as meninas da agropecuária, né? Só do agro, né, Nana? É isso. A gente vive disso, a gente precisa da lavoura, a gente planta também para silagem. Não é o nosso foco, né, produzir grãos para vender, mas a gente precisa do agro aí todo dia também. Mas você estava falando do desafio, né, que eu acho que é o foco da pergunta, talvez. É um desafio, mas que a gente lida de forma natural. A gente não está aqui para impor, porque a gente é mulher, que a gente não quer ser melhor, nem pior, né, do que os homens, se comparar. A gente não está aqui para disputar espaço. A gente está aqui porque a gente gosta do nosso trabalho, agir principalmente, porque vive, respira, né, como ela mesma diz. E para participar, para estar em qualquer meio, qualquer segmento, para estar ali numa feira de touros, vendendo, para estar dentro de uma exposição. Como a gente vai estar nessa semana na exposição de dores. Naturalmente, você entende? A gente não quer disputar espaço, a gente só quer ser respeitada como a gente respeita quem trabalha com a gente, quem está convivendo com a gente, quem são os criadores, os nossos clientes, né, gente? Que é importante isso, como né? ser humano, né? De uma Acho forma que o recado que a gente traz, né, que independente de ser duas mulheres e ser duas mulheres que são companheiras, porque essa palavra é muito forte. Companheira no trabalho, companheiro nas dificuldades, nos desafios, né? Companheiro de vida. Então, de vida. Por que de vida? Hoje ela tem o trabalho dela, dentro dos contextos que ela pode, ela me ajuda, mas nós duas estamos sempre presentes. Se é um leilão, é um casal. É um casal que se impõe. Hora nenhuma nós queremos desafiar a sociedade de forma alguma. Nós queremos mostrar que nós estamos juntas e que nós somos produtoras rurais. E juntas estaremos numa festa, juntas estaremos numa cavalgada, juntas estaremos na cozinha, que seja em Bariloche, no curral, no baile, não importa. Mas hoje o recado é: a pecuária cabe sim à mulher, dentro do que ela é capaz. De quê? Força física? Não precisa. Nós precisamos de quê? Produzir. Nós precisamos de trazer o nosso conhecimento, a nossa garra, o que eu tenho. Dinamismo, né? Dinamismo da mulher, né? Sensibilidade, né? Que essa aqui tem. Até nas postagens você vê sensibilidade. Com certeza. Isso é coisa de Nosso mulher, stand né, ontem, nosso stand ontem na Futura, né? Então, tudo aquilo ali, o animal tá ali, o animal grosso, tal. Mas por que não ter o nosso toque da mulher ali? E aquele animal que vai produzir, certo? Então, assim, é o que eu falo, nós mulheres temos um potencial que os homens hoje estão deixando que nós mostremos mais isso, né? E a gente está sendo mais acreditada, o espaço está criando, né? Quantas outras filhas de fazendeiro existem por aí, Bíblia? Pensa, quantas meninas de 15 anos podem estar nos assistindo, de 20, uma veterinária ou alguém que não tem. Se o pai abriu um espaço, meu pai abriu, porque eu fui... Você dá esse espacinho. E deu certo. Então, o recado que eu deixo aqui, eu deixo esse recado mesmo, assim, se você tem uma filha, se você tem um filho que gosta, se você não tem filho, eu e Mariana não temos filho, meu sobrinho, se algum deles manifestar, tem que ter continuidade. Então, aqui
quer abraçar a causa, estenda a mão. Por quê? Para você construir junto, né? Porque hoje eu construí, meu pai está me vendo de longe, minha mãe está me vendo de longe. Então eu falo isso. Se eles estivessem aqui, nós estaríamos juntos. Hoje a gente está junto em alma. Não é isso? Feliz. Então, eu falo o seguinte, que bom que Deus me dá saúde para dar continuidade a tudo que eu tive oportunidade. É o que eu tenho para te falar. Ai, que linda! Então, um abraço em você. Obrigada, Virgi. Obrigada. Mari, muito obrigada. E juntas participaram aqui do Brasil do Agro, nosso podcast. Aqui com carinho a nossa Com honra. caneca. Ai, que Agradecer a prazer. vocês. Aí, pessoal. Não era para chorar, mas falar. parte. Não era. É você. A nossa Ah, caneca. Com agradecimento realmente pela participação de vocês aqui no nosso que episódio. bonitinho. Então, fazer um brinde, você com o seu equipe. Eu vou com a minha canequinha aqui porque eu vou te contar, tô charmosa. Olha, olha, olha. Aqui, ó. Tá limpinho, né? Tá limpinha. Então, vamos. Zerada. A água da fazenda. Essa aqui, ó. Não é água daqui, não. É água que buscou lá, né? É só aí. Oi! Isso. Então, vamos lá. Um brinde aí, o Brasil do Agro. Agradecimento a você que esteve aqui com a gente. Se inscreva no canal, curta, compartilha. Segue Tabapuã Giz para você ficar ligado nas novidades, nas expectativas dos animais que estão vindo por aí. Então a gente agradece a participação de cada um. Acompanhe que tem próximos episódios também aqui no Brasil do Agro, o podcast da Pecuária Brasil Oficial. Até lá. Ah, você coloca na legenda. Fechou. Não, Tá.